Eu também não, misericórdia. Então, pessoal, boa noite. Nós vamos dar prosseguimento à nossa unidade curricular de Sociologia e Antropologia. E hoje, como está no cronograma, no nosso cronograma e no plano de aula da disciplina que trabalhamos ontem, a proposta, a temática da aula de hoje é a Sociologia, e trabalharemos aí com o histórico e principais abordagens teórico-metodológicas, né? Então, vamos discutir dentro desse tema, mas é uma questão do processo histórico da construção da sociologia enquanto área de conhecimento e enquanto ciências, da área de ciências aplicada, né? E aí sim, essas abordagens que são dadas para a sociologia, e conhecer um pouco essa parte teórico-metodológica da construção de saberes no campo da sociologia, né? E aí a gente começa com já discutindo essa definição de sociologia, e aqui vale eu ressaltar para vocês que eu não sou adepto de trabalhar com o termo conceito dentro das ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Por quê? Conceito, ele subentende algo que é perene, é permanente, como disse o nosso filósofo Magre, né, que foi ministro do Trabalho na época do Fernando Collor de Mello. Ele criou um termo que foi para o dicionário posteriormente, imexível, né? Então, eu sempre falo sobre isso. Eu sempre falo sobre essa questão, quando a gente trabalha com conceito, é mais ou menos isso, é algo inextível, que é perene, é permanente, né? E quando a gente trabalha com ciências humanas e ciências sociais aplicadas, nós não podemos ter essa concepção de que algo é permanente e de que algo é intocável, porque nós estamos trabalhando com áreas de conhecimento que diz respeito à vida do homem, à vida em sociedade, principalmente aqui a sociologia, a vida em sociedade. E quando se fala da vida em sociedade, nós temos um processo dinâmico nas transformações sociais. Tanto é que vocês, que ainda são bem jovens, né, devem lembrar aí há uns 15 anos de algumas coisas que vocês dizem, mas como a sociedade era pacata naquela época, né? Isso por quê? Porque a sociedade é esse organismo vivo que está em constante mudança, em constante transformação, e isso vem ancorado justamente nos desenvolvimentos técnicos e tecnológicos, e temos algo que soma muito e agrega essas transformações, que é o processo da globalização, que trabalharemos um pouco nessa unidade curricular, um pouco mais para o final da unidade curricular, e isso faz com que essas modelagens elas sofram alterações no seu processo dinâmico da tessitura social, né? Isso é claro que nas ciências humanas e sociais aplicadas contamos aí com a complexidade, né? E aí o Edgar Morin ele vai até criar uma teoria que é a teoria da complexidade, para trabalhar com as ciências humanas e sociais aplicadas, porque, de fato, ocorre um processo dialético muito acirrado nessas relações sociais, né? Não podemos pensar de que temos um modelo único e exclusivo e de que esse modelo que acontecia há 20 anos continua sendo a mesma coisa. Não. Vão sofrendo, é o que falamos ontem sobre paradigmas, né? Paradigma é modelo de produção de ciência, então esses paradigmas eles vão se ajustando, os paradigmas das ciências humanas e sociais aplicadas, eles vão se ajustando de acordo com a dinâmica da vida em sociedade. Essas relações sociais, elas vão sofrendo alterações
e, consequentemente, a forma de se produzir ciências na área de humanas e sociais aplicadas também vão se alterar. E aí eu falo isso para vocês para dizer que quando eu utilizo mais esse termo de conceito, quando estamos trabalhando com as áreas de ciências exatas, né? Ciências exatas, ciências biológicas, ciências da Terra, porque o que é a dinâmica da formação de um embrião que foi lá no surgimento da sociedade continua sendo o mesmo processo, né? Para a formação dos embriões, né? E os números que foram criados lá na antiguidade, eles continuam sendo os mesmos para se fazer as somas, as operações matemáticas, e às vezes pode mudar alguma fórmula, né? No entanto, os resultados que se buscam têm que ser bem exatos, dar os mesmos resultados. Então, para estas áreas de conhecimento das ciências exatas e ciências da Terra e as ciências biológicas, aí sim, a palavra conceito se aplica com propriedade e com segurança, né? Mas vejam que a sociologia ela consiste em uma ciência que estuda o ser humano e suas interações sociais. Esse aqui é um dos significados da sociologia, da finalidade da sociologia, do papel da sociologia. Estudar os seres humanos e suas interações sociais, ou seja, eu, enquanto homem, enquanto sujeito, que pertenço a uma sociedade, e dentro dessa sociedade, qual o meu posicionamento e a minha forma de ser, de agir e de conviver nessa sociedade, né? E aí sim, a sociologia pode também ser vista como o estudo do homem e dos grupos sociais. Isso são definições que vamos atribuindo para a sociologia, e não são definições que eu criei, são definições que os teóricos e os sociólogos, no decorrer temporal, vão criando estes significados para identificar, de fato, essa área de conhecimento, que ela vem como ciência e, no nosso caso, ela está aqui também como uma unidade curricular, fazendo parte de uma matriz curricular dos cursos superior da instituição, sejam esses cursos bacharéis ou sejam também cursos mais na área de... E professor, Sim. tem um pessoal aí no grupo pedindo para o senhor aceitar aí. Opa! Ou seja, na área de licenciatura... de fato, nós temos aqui 8 na fila, coitados, deve estar esperando já alguns minutos, né? Então, dentro desse contexto, que nós vamos trabalhando a sociologia como uma unidade curricular, né? Bom, partindo deste princípio e desta compreensão primária do que é a sociologia, nós seguiremos para descobrirmos um pouco mais sobre essa área de conhecimento que estamos a estudar aqui nos cursos que cada um de vocês estão fazendo, seja na administração, na contabilidade, na engenharia, na logística, né? Mas a sociologia, ela perpassa. Por quê? Porque ela é vista como o estudo do homem e dos grupos sociais. E aqui também é vista como ela estuda o ser humano e suas interações sociais. E as interações sociais ocorrem onde existe mais de um ser humano, existem interações sociais, né? Prosseguindo, então, na definição de Anthony Giddens, a sociologia é o estudo da vida social humana, dos grupos e da sociedade. Vejam que Giddens ele traz este significado assim bem mais compactado, né, para designar esse significado da sociologia, que é o estudo da vida social humana, dos grupos sociais e da sociedade no todo. E aqui nós não vamos trabalhar esse significado
de vida humana, de grupos sociais, de sociedade, porque nós já temos uma breve noção, e como eu falei ontem para vocês, a nossa proposta aqui é trazer mesmo essa parte introdutória da compreensão do que é a sociologia e do que é a antropologia, né? Partindo deste princípio e da definição que Anthony Giddens nos traz, vamos prosseguir aqui nesta compreensão. Veja que estudar a vida humana, ela envolve esses diversos aspectos quanto ao indivíduo, portanto, quanto a mim, quanto a você, enquanto indivíduo, né? Sua educação, né? E aqui nós falamos de educação, não simplesmente no contexto da educação formal, mas educação sendo compreendida no contexto da educação formal, da educação informal e da educação não formal, que todas essas modalidades de educação, elas estão presentes no nosso dia a dia e na nossa formação. Há questões que estão ligadas à educação enquanto conhecimentos, que nós aprendemos nos espaços escolares, seja na creche, seja na educação, nas instituições de ensino da educação básica, seja da educação superior. Entendemos esta educação como sendo a educação formal, que é regida por normas e por leis específicas para os sistemas educacionais. E falamos da educação informal, que é esta educação que nós aprendemos no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, nas nossas relações com os nossos amigos, que seja no campo de futebol, que seja nas instituições sindicais, nas agremiações estudantis, seja nas rodas de conversa, sempre aprendemos alguma coisa, né? E isso trata-se da educação informal. E a educação não formal é essa educação que nós temos, ela não nos eleva de um grau de instrução a outra, mas nós estamos aqui fazendo um curso de engenharia e, de repente, alguém diz, olha, eu preciso ter um curso mais compactado de alguma área da matemática, porque eu preciso fazer cálculo, então eu tenho que fazer, aí abre ali uma instituição, diz, não, ali tem um curso de cálculo, né? Aí tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, isso se vê dentro da instituição, na matriz curricular dos cursos, e na contabilidade nós temos aí matemática 1, 2 e 3, parece-me que tem cálculos também, né? Mas aí você vai lá e faz esse curso. Essa é uma educação não formal, porque ela não lhe eleva de um nível a outro, mas lhe dá saberes úteis que você utiliza no seu dia a dia. Alguém que quer aumentar a sua renda e tem um curso de salgadinhos ali no Senac ou no Senai, e a pessoa vai lá e faz esse curso. É um processo de educação não formal, porque ela não lhe eleva enquanto nível de ensino, mas você adquire saberes que faz parte do seu processo de educação, com técnicas para você desenvolver determinadas atividades, determinadas habilidades, a partir das competências que são adquiridas naquele espaço e naquela discussão sobre a produção dos conhecimentos que ali são tratados, né? Mas não é o caso que não estamos trabalhando nem com filosofia da educação e nem com história da educação. Estamos trabalhando aqui com sociologia e antropologia, mas eu preciso dar essas noções para vocês, porque aqui está dizendo que a sociologia, né, ela estudar a vida humana envolve os diversos aspectos quanto ao indivíduo, sua educação, aí a educação do indivíduo ela perpassa por essas 3 modalidades de educação que eu vos falei, seu contexto social, ou seja, o meio social no qual esta pessoa está inserido, e aí nós vemos que, dependendo do meio em que a pessoa está inserida, as suas práticas sociais, as suas relações, a sua linguagem,
ela se adequa àquele meio ali no qual ela está inserido. Se pegarmos aí alguém que é da periferia, que está na favela, não estou aqui fazendo nenhuma discriminação, mas a linguagem é uma, né? É meu, o cara, tal. Mas se você pega, estabelece relações sociais com alguém, que aí vamos utilizar a linguagem que eles falam lá no Rio, com alguém que é do asfalto, né? Principalmente as famílias abastadas, né? Então, a linguagem é um outro nível, né? As pronúncias são corretíssimas, busca-se aproximar de uma perfeição, porque o meio em que essa pessoa está inserida exige dela um falar corretamente, uma linguagem adequada, quem sabe até mesmo uma linguagem culta, né? Porque o meio exige isso, né? Então, isso aqui fala do contexto social em que a pessoa está inserida. E temos aqui o outro aspecto, a questão política, que vai estudar o ser humano dentro desses aspectos políticos. Qual é a minha visão política? Quais as minhas ações em relação à política, seja aqui a política partidária, que nos dá a possibilidade de elegermos os nossos representantes aqui dentro de um aspecto democrático, né? Ou seja, as políticas que são estabelecidas para as soluções das atividades que são desenvolvidas pela sociedade nas diversas áreas que estão postas, seja na educação, seja na saúde, seja na assistência social, seja em relação à discriminação, seja em relação às práticas culturais. Daí, sim, a sociologia ela vai estudar o homem dentro desse contexto social-político, também dentro do contexto cultural. O que fazemos de cultural? E aí não vamos trabalhar aqui essa concepção de cultura como sendo algo específico dentro da nossa unidade curricular, mas precisamos entender um pouco que, quando se fala em cultura, nós estamos falando de tudo. E aí, Edward Taylor ele vai nos trazer algo interessante, que ele vai dizer o que é cultura. Se fizéssemos essa pergunta, o que é cultura? Porque cultura é tudo aquilo que o indivíduo agrega à sua vida e que não veio com ele ao nascer. Então, tudo aquilo que não veio comigo quando eu nasci e que eu vou aprender a falar, que eu vou aprender a caminhar, que eu vou aprender a vestir, que eu vou aprender a tomar banho, que eu vou aprender a pegar os talheres corretamente, Edward Taylor vai dizer que tudo isso é cultura, que são coisas que eu estou aprendendo e estou agregando no meu dia a dia, nas atividades cotidianas que me fazem ser percebido e perceber-me como um sujeito membro de uma determinada sociedade ou de um determinado grupo social. Uma outra questão que a sociologia estuda também é a questão, o aspecto estético, não? Aquilo que nós entendemos pelas questões estéticas, né? E aí, quando se fala desses aspectos estéticos, eles são contraditórios, porque aquilo que uma sociedade elege para si como sendo algo ligado ao belo, não? Adoeceu e morreu hoje. Aí ela falou, do nada. Pessoal, nós estamos gravando a aula, vamos deixar o comentário para depois, tá? Então, quando se fala dessas questões de estética aqui, e o que eu estava dizendo, que diferencia isso de uma sociedade para outra, se pegarmos essa questão aqui da estética, desde os gregos antigos, nós veremos que determinadas sociedades ou determinados grupos sociais ou cidades-estados gregos, cidades-estado gregas, elas tinham visões diferentes em relação à questão estética. Se formos para Esparta,
nós vamos encontrar a estética principalmente para o homem, que era aquela estética daquele homem que faz bastante atividades físicas, que procura ter o seu físico bem definido, porque ele está treinando para ser um bom soldado. Então, para ser um bom soldado, tem que trabalhar bem as habilidades que são utilizadas para os confrontos, e para isso precisa ter um corpo bem definido, né? Se formos trabalhar do ponto de vista de Atenas, nós já encontramos essa questão da estética já em um outro significado, que é a forma educada de ser, a forma de cuidar do corpo, de cuidar da pele, principalmente as mulheres que já começam, desde as civilizações antigas, a colocarem no seu cotidiano a utilização de cosméticos para ter a sua pele macia, aveludada, e também isso traz essa parte da visão do que é visível, de algo que é belo, que é chegando perto da perfeição, né? Mas também outro aspecto que a sociologia estuda, né, o estudo da vida humana, envolve as questões religiosas, né? E isso aqui, a antropologia também vai valer-se dessa questão religiosa e vai dizer que tudo isso aqui é cultura. E aí nós temos a religiosidade de um povo. E aí sim, eu já aproveito para falar que no campo da antropologia não existe a questão que são atribuídas por determinadas religiões que não são a nossa religião, que muitas vezes nós as chamamos de seitas, né? Pela ótica da nossa prática religiosa, chamamos de seitas, né? Dentro do campo da antropologia, tudo é religião, com aspectos de práticas diferenciadas, né? E eu falo isso para vocês para dizer que a sociologia aqui ela vai estudar essas relações que são estabelecidas no campo religioso, e aí chegamos ao campo econômico também. Como se dá a economia de um povo, como se dá a questão econômica de um grupo social, quais são os valores que são atribuídos para os bens e produtos que são produzidos por este grupo social, né? Então, a antropologia, ela, dentro desse estudo da vida humana, veja quanta coisa está embutido aí. O indivíduo, a sua educação, seu contexto social, seu contexto político, seu contexto cultural, seu contexto estético, né? O contexto religioso, bem como o contexto econômico, entre outras, né? Prosseguindo, a sociologia, assim como as demais ciências sociais, ela vem construindo sua história e o seu objeto de estudo, né? Então, nós temos aí um processo de construção histórico da sociologia. Nós temos aí a teoria e o método, que sofrem variações no tempo histórico conforme a ótica, né? Lembram que eu estava falando dessa dinâmica das ciências sociais e das ciências humanas, né? Ela tem essa continuidade, mas vão sofrendo variações aí no tempo histórico conforme a ótica do cientista social, ou seja, de acordo com a análise que esse cientista faça, de acordo com a concepção teórica desse cientista. Se for um cientista que esteja alinhado com a concepção positivista, então teremos aí uma linguagem para essas descobertas científicas e para a construção desse processo histórico. Se tivermos um cientista que está ligado mais à escola dos análises, nós teremos aí uma linguagem diferenciada e variações, inclusive com uma questão da adoção e da aceitação, inclusive, de um processo dialético que seja, o que é a dialética, segundo Marx, esse confronto das contradições, ou seja, a compreensão das contradições que existem na sociedade. Então, essas contradições elas se tornam dialética porque são dentro dessas contradições que procuramos nos posicionar para resolver os problemas das sociedades e, inclusive, tirar os proveitos necessários
para a construção da nossa identidade enquanto sujeito social, né? Então, veja, se formos aí, tivermos um cientista ligado mais às concepções da nova história, então, temos uma outra linguagem e a possibilidade de não ter um resultado pronto e acabado, porque o mesmo objeto pode oferecer diferentes dados, dependendo do ponto em que eu estou, enquanto cientista, fazendo a análise deste objeto para produzir ciência, né? E aí, sim, na Grécia Antiga, encontramos aí Sócrates, Platão, Aristóteles, que já, veja aqui, olha, antes de Cristo, já nos apontam em suas obras o forte desejo de entender a sociedade do seu tempo no que diz respeito à política, à cultura, à ética, à estética, às leis, dentro de outras necessidades, dentre outras necessidades. Então, veja que até hoje nós estudamos Platão, estudamos Aristóteles, estudamos Sócrates, porque são clássicos. E todas aquelas discussões que eles fizeram lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, elas continuam sendo objeto de discussão, de análise, de reflexão para essa sociedade que vivemos, que historicamente vivemos nessa idade contemporânea, que logo daqui a um pouquinho eu falo porque contemporâneo e situar vocês historicamente dentro desse espaço de tempo, né? Então, vejam que essas discussões, elas são antigas, e a sociologia, ela vai ancorando-se nessas discussões desde dos filósofos antigos para ir formatando o seu paradigma de construção de ciência, né? Ou a forma de se fazer esta ciência, que estuda o homem, os grupos sociais e a sociedade, as suas interações em sociedade, né? Bom, nós vamos finalizar este primeiro bloco, estamos aqui a 20 segundos para fechar, e retornamos logo que for convertido a webconferência em vídeo, nós retomaremos. Fiquem atentos, espero não demorar mais que 5 minutos para retomarmos a segunda parte da nossa aula de hoje, tá? Até já, então.